Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos a resposta a mais uma das nossas enquetes dominical e que estará disponível no nosso canal no YouTube, Leonardo Mota Underline, e no nosso perfil no Instagram, Leonardo Mota M Underline. Para quem passou a nos seguir agora, a enquete dominical é uma questão que nós levantamos todos os domingos sobre licitações de contratos, onde você pode participar opinando lá nos stories se concorda ou não com a situação posta. E durante a semana nós trazemos a resposta a essa enquete dominical. E hoje nós trataremos de um assunto bem interessante, bem importante, que é a figura do cadastro reserva da ata de registro de preço, que está agora na Lei 14.133, está agora então na lei mesmo, 14.133, e que regra a possibilidade de você ter um cadastro além daquele vencedor da ata de registro de preço. Imagine que você realize um pregão eletrônico, onde que seja pelo sistema de registro de preço, onde ao final você terá um licitante vencedor e que assinará, deverá assinar aquela ata de registro de preço, tá? E a nova lei permite que e determina que você abra permissão para que, além daquele fornecedor que assina a ata, nós tenhamos aí dois cadastros, reservas daquela ata. Um cadastro formado por aqueles licitantes que não foram vencedores, mas que querem se manifestar para que, em caso de não assinatura da ata, ou em caso daquela ata deixar de ser cumprida durante o seu período de vigência, assumir a ata pelo preço primeiro colocado, do vencedor da ata, é o primeiro cadastro. E o segundo cadastro reserva, daqueles que querem entrar no cadastro, mas mantendo a sua proposta. E na esfera federal, o sistema de registro de preço foi regulamentado pelo decreto 11.462, 2023, que trata do procedimento de registro de preços e que traz essas regras de não assinatura de ata ou então assinatura, mas o não cumprimento daquela ata de registro de preço. E a nossa enquete é exatamente sobre esse tema. Tá? Como sempre trazemos, a enquete trata da seguinte forma. Determinado órgão realizou pregão eletrônico para registro de preços de pneus pela Lei 14.133 de 2021 e Decreto 11.462 de 2023. O órgão gerenciador da ata convocou a primeira colocada para assinar a ata de registro de preço, e aí não tendo sido assinada no prazo determinado. É uma regra que é trazida pelo decreto e que você poderá, inclusive, mediante algumas justificativas, você prorrogar. Mas imaginemos que aí não houve assinatura da ata, mesmo com a prorrogação dos prazos. Nessa situação, o órgão deverá convocar os licitantes do cadastro reserva na ordem de classificação para assumir a ata de registro de preços e o licitante do cadastro reserva poderá se recusar a assumir a ata de registro de preços caso não seja vantajoso, estando mesmo liberado do compromisso sem problema. E nós perguntamos: esse procedimento está correto? E aí vimos que 69% dos colegas entenderam que sim e 31% dos colegas entenderam que não. E em nossa opinião, nós entendemos que não. Não está correto esse procedimento e nós vamos explicar agora, tá? Nós vamos apresentar, inclusive, o decreto 11.462. Veja só, a enquete fala que, no caso de não assinatura da ata, que foi o caso aí, o órgão deverá convocar os licitantes do cadastro reserva e esses licitantes poderão, por exemplo, aí não assinar aquela ata se não for vantajoso, estará liberado sem problemas algum. Vamos ver o que o decreto fala. O decreto 11.462, no artigo 18, fala que após a homologação da licitação ou da contratação direta deverão ser observadas as seguintes condições para a formalização da ata de registro de preço. Primeiro, inciso primeiro, serão registrados na ata os preços quantitativos do adjudicatário, observado o disposto no inciso 4º do caput do artigo 15. Inciso segundo, será incluído na ata na forma de anexo o registro. A linha A, dos licitantes ou dos fornecedores que aceitarem cotar os bens, obras ou serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação. Foi a primeira situação que nós falamos, tá? E B, dos licitantes ou fornecedores que mantiverem sua proposta original. Então, o decreto regra, regulamento que está lá na lei, tá? Mas quando não assinar a ata de registro de preço, olha aí, estamos lá no artigo 20 do decreto 11.462. Na hipótese do convocado não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidas no artigo 19, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 18, fica facultada
a administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro reserva na ordem de classificação para fazê-la em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro colocado. Então, referente à nossa enquete, a primeira questão que está errada é que não é um poderá, não é uma obrigação da administração convocar os remanescentes do cadastro reserva. Logicamente, seria lógico você convocar para você não perder a licitação. Mas a nossa enquete traz, olha só, deverá convocar? Não, tá? Imaginemos que nós tenhamos um objeto onde tenhamos o primeiro colocado, para quem foi homologado, não tenhamos um cadastro reserva daqueles que aceitaram fornecer pelo primeiro, mas tivemos o segundo cadastro reserva daqueles que tiveram intenção em fornecer pelo preço dele. Mas imaginemos que esse cadastro tenhamos preços bem altos, consideráveis. Será que é vantajoso para a administração pública convocar essas empresas, mesmo dentro do valor estimado? A depender da situação, pode ser que sim, ou a administração, de repente, pode não convocar e reanalisar a fase de planejamento, reanalisar a pesquisa de preço, algumas questões e elaborar nova licitação, tá? Então, no primeiro momento, não deverá, é um poderá, tá? Primeira questão. A segunda é o seguinte, olha só, vamos lá. E aí, olha só, para fazer, convocará, né? Poderá convocar os licitantes remanescentes, que fará, né, pelo preço do primeiro colocado, né? Nas condições de primeiro. Parágrafo único do artigo 20. Na hipótese nenhum dos licitantes que trata a linha A do inciso 2º do artigo 18 aceitar a contratação nos termos do disposto no caput deste artigo, a administração observado o valor estimado e a eventual atualização na forma prevista no edital poderá. Então, o que é que fala a linha A do inciso 2º do artigo 18, voltando lá? Fala, olha só, será incluído na ata, né, os licitantes lá dos dois cadastros, aqueles que aceitarem pelo preço primeiro e aqueles que aceitarem estar no cadastro pela sua proposta. E aí o que acontece? O artigo 20 fala que a administração, caso nenhum deles queiram aceitar, né, a proposta, lá com base na linha A do inciso 2º, que é pelo preço do primeiro, a administração poderá, parágrafo único do artigo 20, inciso 1º, convocar os licitantes de que trata a linha B do inciso 2º do artigo 18 para negociação na ordem de classificação com vistas à obtenção do preço melhor preço, mesmo que acima do preço do adjudicatário. Ou, inciso 2º, adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação. Então, é um complemento da informação da nossa questão para voltarmos à finalização dela, a resposta. Olha só. Então, primeiro, o que é que está errado na questão? Não é um deverá, é um poderá pelo decreto federal, tá? E segundo, o licitante do cadastro reserva poderá se recusar? Não. O cadastro reserva, o licitante está informando que quer participar do cadastro reserva, seja para fornecer pelo preço do primeiro, seja para fornecer pelo preço dele, tá? E aí nós temos um detalhe, nós temos que lembrar que quando há essa recusa, se nós formos lá na própria lei, no artigo 155, que trata das infrações, o artigo 155 traz uma regra dizendo o seguinte: o licitante ou o contratado será responsabilizado, tá? Será responsabilizado, né? Se acontecer algumas das seguintes situações. Primeira situação, aqui, inciso 5º do artigo 155, não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente. Olha só, então o artigo 155 trata da infração não manter proposta. E olha só, pessoal, a partir do momento que o licitante se manifesta para participar do cadastro reserva, ele está declarando ali que ele quer manter sua proposta, seja pelo preço do primeiro cadastro, seja pelo preço dele. Então, há sim uma responsabilização do licitante do cadastro reserva, no caso de não assinatura da ata pelo primeiro colocado, para quem está no cadastro reserva. Tá? Pode ser entendido, e essa é a nossa interpretação, por isso nós entendemos que está errado o procedimento também na questão do licitante não aceitar simplesmente e ficar liberado sem problema. Ele poderá ter sim um problema, se ele não justificar. Por quê? Porque o artigo 155, inciso 5º, fala lá que se não mantiver a proposta e não justificar, você poderá ser sancionado. E quando nós vamos para o artigo 156, qual é a sanção que poderá ser aplicada a esse licitante?
olha só, até impedimento de licitar e contratar. Então veja a importância dessa discussão do cadastro reserva, não só para discutirmos a questão, né, do procedimento, mas veja para você que é licitante e você que simplesmente clica lá, né, informando que quer participar do cadastro reserva, ou se manifesta de alguma forma, de acordo com os sistemas que vocês estiverem participando da licitação, que é um assunto sério o cadastro reserva, tá? Então muito cuidado. Então, no nosso entendimento, o comentário é que o procedimento está correto em virtude de, primeira, sua ação não é uma obrigação da administração convocar o cadastro de reserva, então poderá. E segundo, o licitante poderá sim ter problemas, tá? E eu entendo que sim, esse caso de não manutenção da proposta, caso o licitante que esteja no cadastro de reserva não aceite assumir aquela ata de registro de preço, tá? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que estamos ainda com inscrições abertas para o curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento, nos dias 20, 21 e 22 de novembro, juntamente com o professor Abimael Torquato, em João Pessoa, na Paraíba. Nossa quinta e última turma do ano, para capacitar você, agente de contratação, você que atua na equipe de planejamento, a trabalhar com a nova lei de licitações e contratos com segurança. Vem participar com a gente, dá uma olhada aí nos comentários, né, que foram postos pelos colegas do nosso perfil sobre nossos cursos anteriores, tá? E que permite você sair capacitado do curso para trabalhar com a nova lei, tá bom? Então, mais uma vez, meus amigos, muito obrigado. Uma boa semana e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.